E aí, pessoal? Bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast do Bryce Crawford. Eu sou o Bryce e hoje temos um episódio que me deixou muito intrigado. Simplesmente me veio à mente. Não temos um roteiro. Vamos apenas seguir versículo por versículo na Escritura. Vamos falar sobre o poder de uma refeição, o poder da mesa de jantar, e creio que isso pode realmente encorajar vocês, porque eu acredito que há poder numa refeição. E vamos ler aqui em Lucas 24 sobre um exemplo onde uma refeição é tão poderosa na Escritura e como vocês podem aplicar isso à sua vida. Como você pode usar a mesa de jantar a seu favor. E além disso, vamos analisar outro relato em João 21 sobre o que uma refeição pode fazer. Agora, em Lucas 24. Vou dar um pouco de contexto para Lucas 24, ok? Adoro estes podcasts quando vamos verso a verso, porque é tão poderoso, é a palavra de Deus. Então vamos verso a verso. Lucas 24. Jesus ressuscitou. E ele está finalmente aparecendo aos discípulos. Então tenham em mente, embora Jesus lhes tenha dito várias vezes que ele ressuscitaria dos mortos, eles ainda não sabem que ele vai ressuscitar dos mortos. Eles estão de luto pela perda de Jesus agora. Então, Jesus tinha acabado de aparecer a 2 discípulos no caminho para Emaús, e agora vai aparecer aos outros. Versículo 36. Enquanto falavam sobre essas coisas, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja convosco. Mas eles ficaram chocados e apavorados. Eu adoro. Imaginem ver alguém que vocês acabaram de ver morrer dizer: Ei, que bom te ver, cara. Isso seria assustador. Eles pensaram que tinham visto um espírito e ele lhes disse: Por que estão tão perturbados e por que surgem tantas dúvidas em seus corações? Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Então, o espírito de Jesus não ressuscitou dos mortos, mas sim o seu corpo físico. Muito interessante. E, dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e eles ainda não acreditavam, por alegria, e estavam maravilhados. Ele lhes disse: Tendes aqui algo para comer? Eles deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. Agora escutem. Isto é muito importante. Diz que eles se maravilharam e se alegraram por causa da incredulidade. Então, por causa da incredulidade, eles tiveram alegria e se maravilharam com ele. Agora, se você olhar para Maria, a história de Maria no início de Lucas, quando ela engravida do Espírito Santo com Jesus, diz que ela guardava e ponderava essas coisas. Ela não se maravilhou com eles, porque no maravilhar-se há uma espécie de área cinzenta de descrença, mas sim os guardou e ponderou. Então, se Jesus te falou algo, ou Deus te falou algo, ou a palavra de Deus diz algo, você pode guardá-lo e ponderar suas palavras. Você não precisa se maravilhar com descrença ou dúvida. Se Jesus te falou algo, guarde-o e pondere-o. Mas diz que eles ficaram muito alegres e maravilhados. Então, ele lhes disse: Estas são as minhas palavras que eu vos falei enquanto ainda estava convosco, que tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés. E então, enquanto ele começa a falar com eles, diz: Então, ele abriu a mente deles para compreender as escrituras, disse-lhes: Surpaias, assim está escrito, que o Cristo deveria sofrer e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, e que o arrependimento para o perdão dos pecados deveria ser proclamado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. A mesa e a refeição são algo para o qual os crentes são convidados. Este momento íntimo. Tipo, a mesa de jantar é um lugar íntimo com as pessoas, e o maior arrependimento da maioria das pessoas quando envelhecem é não ter comido refeições caseiras suficientes à mesa com as pessoas. E muitas pessoas, na verdade, desejam fazer uma refeição com a família. A mesa de jantar é um lugar íntimo. Meus mentores sempre me ensinaram que, se você convida alguém para sua casa, você convida alguém para fazer uma refeição com eles, você os traz para perto dos seus filhos, você os traz para perto da sua família, você realmente os ama e se importa com eles. Então, a mesa de jantar é um lugar vulnerável. E percebam como suas mentes não estavam abertas. Eles estavam em descrença antes que Jesus abrisse suas mentes. E onde ele abriu suas mentes? Na mesa de jantar. Pelo poder das Sagradas Escrituras, ele lhes abriu a mente. E então, se você for ver em João capítulo 21, Jesus aparece a Pedro lá na praia. E como é que eles entram na conversa sobre o que Jesus quer dizer, o que Pedro vai fazer, do que ele vai ser a pedra angular e tudo mais. É um café da manhã na praia. Jesus cozinha peixe com Pedro pela manhã, um café da manhã na praia. Então, interessante. Onde Jesus revela que ele seria capturado e crucificado? A última ceia. A última ceia foi uma refeição de grande poder. O que Jesus disse na última ceia? Eu não voltarei a participar dessa refeição convosco até que eu tenha vindo e derrotado Satanás. Somente depois do dia do juízo final teremos um grande banquete com Jesus no céu. E lá, Jesus tomará a comunhão conosco novamente.
É muito poderoso como a refeição, a mesa de jantar, o poder que uma refeição tem. Então, eu tenho algo escrito na minha Bíblia onde está dito: Jesus nos mostrou que o momento da sua crucificação já estava preparado antes mesmo do início dos tempos. Porque como ele começa a abertura das Escrituras? Ele diz: tudo foi escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, nos profetas seriam depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Esses, os profetas, os juízes e os salmos, para se cumprirem. Então, ele abriu a mente deles para as Escrituras e disse: Cristo devia sofrer. Em 3 dias ele ressuscitará. O poder de uma mesa de jantar. Ouvi uma história uma vez sobre um pastor de uma igreja, e sua esposa moravam num complexo de apartamentos, e a senhora do outro lado do complexo de apartamentos era uma mulher lésbica. E a mulher que conta essa história é esta mulher lésbica. Ela escreveu um livro sobre isso, sobre como odiava o cristianismo, né, os cristãos, pessoas gays e todo o resto. E um dia eles foram até lá, bateram na porta dela e a convidaram para jantar. E ela foi, sabendo que eram pastores da igreja, né? Ela esperava ser, criticada por ser gay, criticada por tudo isso. Ela está lá na mesa de jantar. Eles não disseram uma única palavra sobre ela ser gay. Eles só a amaram e disseram: volte na próxima quarta, jantaremos de novo. Então tá, ela se divertiu muito, então ela voltou de novo. Toda semana, por alguns anos, no mesmo dia, eles jantavam, e nem uma única vez mencionaram que ela era gay, ou a acusaram, ou a condenaram. Eles apenas comiam com ela e a amavam. Isso é discipulado e ministério de verdade. E chegou a um ponto, de tanto que comiam, que o casal de pastores lhe deu as chaves do apartamento deles e disse: se precisares de algo ou de uma pausa da tua casa, podes vir ficar conosco. Então ela tinha as chaves do apartamento deles, mas nunca a condenaram. E finalmente, num jantar, ela desabou em lágrimas e disse: tenho vindo aqui há anos e vocês nunca me condenaram. Por que você me ama do jeito que me ama? Bom, é a mais pura verdade. Ela é salva, deixa seu estilo de vida homossexual, entrega sua vida a Jesus. Ela é casada, felizmente, e escreve um livro sobre seu testemunho do poder da mesa de jantar, o que a refeição fez por ela. Então, dar graças pode ser correlacionado à mesa de jantar, porque quando partimos o pão, agradecemos a Deus pela refeição e por prover. Muitas vezes esquecemos de agradecer à pessoa que pôs o pão na mesa. Então, a ação de graças pode ser mais do que apenas um feriado. Pode ser uma arma contra o pecado. Você sabia que a gratidão é a arma número 1 contra o pecado sexual? A gratidão é. A maioria dos casamentos falha e o divórcio aumenta porque as pessoas não são gratas pelo relacionamento que têm diante dos olhos, então elas se separam disso e procuram fora do relacionamento um desejo sexual e traem seus parceiros porque não são gratas pelo relacionamento que têm diante dos olhos. Então, se pudermos unir a gratidão à mesa de jantar, poderemos usar isso como uma arma para combater o pecado e trazer as pessoas para o reino. Muitos de vocês me encorajam e me dizem: Bryce, você me encorajou com ousadia. Eu preciso de ousadia. Eu preciso descobrir algo. Vocês querem começar a realmente buscar evangelismo e discipulado? Encontrem pessoas para refeições 1 a 1. Há algo poderoso na mesa de jantar e no ato de se reunir para uma refeição, e como Deus pode usar suas palavras para abrir a mente e abrandar o coração da pessoa do outro lado da mesa, como uma mesa é um lugar tão íntimo para uma refeição. Muito poderoso. Então tenho 3 coisas anotadas, 3 pontos na minha Bíblia. 1. A ação de graças e a mesa de jantar são uma constante oportunidade para a gratidão. Como dissemos, a gratidão é a arma número 1 contra o pecado sexual. Podemos ser gratos por tantas coisas. A mesa de jantar é um lugar onde podemos ser gratos e expressar nossa gratidão. Número 2. A mesa de jantar é a oportunidade mais eficaz para a realização da missão. Se você tem dificuldade em sair, convide pessoas para jantar, 1 a 1. Compartilhe sua história. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando você libera seu testemunho no ar, você está, na verdade, impregnando o ar para que essa mesma coisa não aconteça na vida daquela pessoa novamente, com mais poder. Então, quando se encontrarem à mesa, compartilhe sua história, ouça-os, escute, seja lento para falar, rápido para ouvir, compartilhe sua história, use discernimento, saiba o que dizer e quando dizer. E em terceiro lugar, é a oportunidade mais inclusiva para a comunhão. Há algo poderoso em compartilhar uma refeição em comunhão e irmandade com os crentes. E não só isso, mas o poder da comunhão. O corpo e o sangue de Jesus Cristo, o simbolismo disso, e saber que quando nos aproximamos da mesa, quando recebemos a comunhão, a palavra grega para comunhão é koinonia e significa literalmente relação sexual. E a razão pela qual esta palavra é relação sexual é porque a relação sexual é a mais íntima, é a descrição mais íntima de amor que você pode ter com alguém fisicamente na Terra.
Então, quando Paulo diz, estamos tendo relações íntimas com Deus, ele está dizendo que a ceia da comunhão é a refeição mais íntima que podemos ter com Deus. É um simbolismo com ele. Então, a mesa de jantar não é apenas uma oportunidade para a comunhão, uma comunhão literal, física, como pão e vinho, mas é uma oportunidade para comungar com crentes e não crentes e convidar as pessoas e fazê-las sentir-se amadas. Algumas das minhas refeições mais memoráveis foram jantares de grupo na mesa de Shabat, quando fazíamos a celebração do Shabat. Era tanta diversão, tanto amor, tanta gratidão e reconhecimento. Foi algo poderoso. Havia uma força notável nisso. Agora, não podemos nos surpreender com Deus, mas podemos ponderar e valorizar a obra do seu grande poder. Então, quando Deus te usa para abrir as mentes e abrandar os corações das pessoas do outro lado da mesa, não se surpreenda, pondere e valorize o trabalho que ele está fazendo. Sabe, isso é só uma nota lateral, não tem nada a ver com a mesa de jantar. Mas, sabe, eu frequentemente penso em como há pastores e pregadores que dizem: ah, você não pode dizer de nada quando as pessoas vêm e agradecem pela pregação. Você não pode fazer isso porque é Jesus falando através de você. Não se pode dizer de nada quando as pessoas agradecem. A realidade é esta, não dá para evitar, não dá para fugir. As pessoas virão te agradecer quando você prega ou ministra a elas. Vai acontecer. A forma como você responde é diferente. Então, quando as pessoas... É só a minha vivência, estou a abrir o coração. Quando as pessoas vêm e me dizem obrigado pelo ministério ou pela pregação ou coisas assim, eu digo obrigado. E coleciono uma rosa na minha cabeça. Eu coleciono uma rosa delas como se estivesse coletando uma rosa. E então, quando você prega, sabe, algumas pessoas podem vir e dizer, obrigado, obrigado. Você recebe uma rosa, diz, de nada. Oro para que Deus tenha abençoado e usado isso para tocar seu coração, pois não é sobre você, é sobre Jesus e o que ele faz através de você, não tem nada a ver com você. E no fim do dia, quando você vai para casa, fecha a porta e tem um buquê de rosas de agradecimentos, você entrega esse buquê ao Senhor e diz, olha o que essas pessoas disseram sobre ti. Olha o que você fez. E quando estiver nesses lugares, as pessoas vão dizer, obrigado, Deus vai te usar. Não se espante com o que Deus fará através de você. É por isso que eu digo, pondere e valorize a obra que ele está fazendo e dê a Deus o buquê no fim do dia, dizendo, Deus, obrigado. Veja o que ele disse. Ele está tão grato pelo trabalho que fizeste na vida dele. Obrigado, Jesus, por tê-lo tocado e por ter me usado para tocá-lo. Tão poderoso. É como você responde. A mesa de jantar é uma oportunidade para a missão, uma oportunidade para a comunhão. A última coisa que eu gostaria de ler é uma passagem de Isaías, capítulo 55. Isaías 55 diz, vinde, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Observem com atenção como, quando Jesus nos convida para a sua mesa, para a refeição, isso não nos custa absolutamente nada. Que ele simplesmente nos convida. O convite, o presente gratuito. Então, quando olhamos para isso sob a perspectiva da salvação, ser convidado à mesa com Jesus é salvação. A única forma de cearmos com Jesus e termos comunhão com ele no céu é se tivermos nascido de novo. Então, quando Jesus nos convidou para a mesa, é uma oportunidade de salvação, de novo nascimento. E note como não é. Nós temos que entregar nossa vida a Ele, mas não fizemos nada. É o que Ele fez por nós. Então, a razão pela qual entramos no céu não é porque fomos uma boa pessoa, não porque fizemos algo, mas é o que Ele fez por nós. Ele nos deu, certo? Se eu te desse 2 ingressos na beira da quadra para um jogo dos Lakers da NBA, e você chega lá e a segurança vem e te aborda e diz, por que você está aqui embaixo? E você diz, bem, eu tenho um ingresso. E você diz, bem, como você conseguiu esse ingresso? Foi me dado, foi um presente do Bryce. Zé, o Bryce me deu isso de presente. Você não vai dizer, bem, eu dei um jeito de vir até aqui. Eu me esforcei para chegar aqui. Eles não vão te deixar passar. Seu ingresso foi um presente meu para ir ao jogo dos Lakers. E assim, a salvação é um presente de Jesus. Então, quando ele nos convida, ele está dizendo, venham, jantem comigo, é de graça, não vai te custar nada, e é um convite para ser ricamente alimentado por Jesus. E assim, porque você foi ricamente alimentado por Jesus, agora você tem um copo transbordante em você, rios de água prontos para serem derramados de você. Você é como uma esponja encharcada de água. E quando você se senta à mesa de jantar e convida alguém para comer com você em uma refeição, 1 a 1, eles se sentam com você do outro lado, eles te tocam como uma esponja e você é espremido e nada além de amor. E Jesus sai de você porque você foi ricamente alimentado e agora você pode alimentar essa comida rica para eles. Inclina o ouvido e vem a mim. Ouve e tua alma viverá. A única forma de nossa alma viver. Se ceamos com Jesus, se banqueteamos com Ele e Ele nos convidou. E se estamos em comunhão com Ele, então podemos convidar outras pessoas para a comunhão. Como você pode convidar alguém para a comunhão com Jesus se você mesmo não comunga com Ele? Como você vai saber como é a plenitude de Jesus e como é a comunhão de Jesus se você mesmo não comunga com Ele?
E então, um pequeno trecho de Isaías 55 é muito interessante. Ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. A mesa de jantar é um convite para ser perdoado. Então, quando você vem à mesa de jantar, quando você celebra com Jesus, você traz a sua versão mais quebrada e horrível, porque você tem se alimentado com as coisas do mundo. E quando Jesus o convida para cear, você diz: nunca tive uma comida tão rica quanto esta. Eu comi todo o resto e tem um gosto bom, mas é rápido. É como aquele McDonald's, sabe? Quando você se empanturra com o mundo, é como comer McDonald's. Eu não resisto a um McNugget de 20 pedaços e hoje meus colegas de quarto me impediram de pedir McDonald's pelo DoorDash, porque é bom na hora, mas uma hora depois não me sinto bem no estômago e me arrependo de ter comido e foi barato e foi ruim. É o que as coisas do mundo fazem, o álcool, o sexo e as drogas. Mas então Jesus te convida para cear. Quando você come com ele, vê um alimento que nunca viu antes. Mas quando você o come, você o prova e é tão bom, é aquele maná do céu. E espera, não estou comendo vergonha e condenação. Eu estou, na verdade, me alimentando do perdão e, de fato, as coisas que eu trouxe aqui, eu nem sequer as levei para a mesa do jantar porque aceitei o convite. Eu fui perdoado e nem consigo me lembrar das coisas que fiz porque Jesus apagou completamente o meu passado. Então, porque ele limpou sua ficha, você vai comer e convidar pessoas à mesa que trazem vergonha e condenação consigo. E assim como 1 Coríntios 13 diz, o amor não guarda rancor. Então, se você quer levar pessoas a Jesus e usar a mesa de jantar como uma oportunidade de missão, é um convite para que as pessoas sejam perdoadas. Convide seus inimigos para a mesa de jantar. Abençoa-os, paga a refeição, demonstra amor por eles, convida teus agressores para um almoço a sós. Convide para almoçar e ame aqueles que te amaldiçoam e desejam seu mal. Ignore o que dizem e olhe para o coração delas, pois quem está ferido fere. Elas provavelmente dizem coisas ruins sobre você porque estão com ciúmes, magoadas ou algo mais. A mesa de jantar é um lugar muito poderoso para se receber o perdão. Por isso, eu quero orar por todos vocês. Eu quero orar para que Deus coloque em seus corações um fardo, um desejo profundo de convidar pessoas para a mesa de jantar. Que Deus lhes dará poder e Deus os usará poderosamente na mesa de jantar. Que Deus começará a usá-los para abrir as mentes e abrandar os corações das pessoas do outro lado daquela mesa de jantar. E eu oro para que Deus use a mesa de jantar para vocês como um começo para o evangelismo e um começo para o discipulado. Jesus, eu apenas oro por quem estiver assistindo ou ouvindo isso. Deus, você os usará poderosamente, você fluirá com poder na mesa de jantar, Deus. Usarás a importância de uma refeição para levar pessoas à paixão pelo evangelismo. Usarás isso como porta aberta para que as pessoas comecem a evangelizar. Usarás a mesa de jantar como um lugar de compaixão e perdão. Deus, tu encorajarás as pessoas que ouvem ou assistem a isso a convidar seus inimigos, pessoas que os amaldiçoam, pessoas que os odeiam, seus agressores, para a mesa de jantar apenas para amá-los como uma oportunidade de amá-los e apontá-los para Jesus. Deus, usa-os para abrir a mente das pessoas do outro lado da mesa, as escrituras e abrandar os seus corações. Jesus, te amamos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigado por ouvirem este episódio do podcast. Inscrevam-se no nosso YouTube, Bryce Crawford Podcast. Estamos no Instagram, esse mesmo nome, Spotify, Apple Music. Deem uma olhada em nossos produtos, jesusintestreet.com. Apoiem o que estamos fazendo. Um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima, pessoal.